Vamos estudar a palavra de Deus? Você gosta de louvor? Quem gosta de louvor? Eu gosto de louvor, gosto de louvar, né? Eu sou um adorador, como diz o Nani Azevedo, um adorador por excelência, né? Eu ando na rua assoviando, cantando, não tenho vergonha de cantar. Eles têm vergonha de cantar na rua, não tenho vergonha, porque o sambista canta na rua, né? O sertanejo canta na rua. Por que o cristão não pode cantar na rua? Eu canto na rua, canto no mercado, vou andando, vou assoviando, né? E às vezes eu sinto que tem gente que fica olhando assim, eu não estou nem aí, estou louvando a Deus, então não estou louvando a ninguém, estou louvando o Senhor, né? Então, se alguém ficar incomodado, fique incomodado para lá, não é comigo, não estou nem aí. Então hoje eu quero falar sobre o poder do louvor e da adoração. Então falaremos hoje sobre o poder transformador do louvor e da adoração em nossas vidas. Enfrentamos muitos desafios, mas o louvor tem o poder de nos elevar acima das circunstâncias e nos conectar com a presença viva de Deus. Então, se você, quem sabe você está passando por um momento difícil, se não estiver agora, mas um dia for passar por um momento difícil, não deixe de louvar a Deus. Louve, ainda que as coisas não estejam no lugar, louve, adore ao Senhor, né? E Ele é maravilhoso, porque quando nós o louvamos, Ele traz paz ao nosso coração, e Ele nos dá a direção, Ele nos mostra o caminho a seguir, Ele diz, olha, a saída é lá. Então a situação adversa da nossa vida tem saída, então nós precisamos continuar louvando. Um cristão não pode maldizer, o cristão não pode murmurar, o cristão não pode jamais xingar, né? Então o que nós temos que fazer? Louvar, engrandecer o nome do Senhor, que é todo poderoso. E eu quero abrir a Bíblia com os irmãos no Salmo de número 100. Nós vamos ler apenas o versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Vamos orar. Pai, fala conosco esta noite. Derrame, Senhor, tua graça em nossas vidas. Que o Senhor possa agir nos nossos corações, Pai. Que possamos estar motivados a louvar a Ti, Senhor, a engrandecer o Teu nome. Que nós venhamos levantar as nossas mãos, abrir os nossos lábios, abrir os nossos corações, Senhor, e bendizer o Teu nome, que é santo e poderoso. Vem, Senhor, abençoar a Tua igreja essa noite, por Tua palavra, que essa palavra gere vida em nós, que essa palavra venha nos motivar a viver uma vida de adoração, glorificando e exaltando o Teu nome. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Então veja que o salmista escreve algo maravilhoso para nós. Ele diz, entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Nós não servimos a qualquer um, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, o que acontece? Nós vamos render graças ao nome dele. Nós vamos entender que nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque o Senhor ama quando nós louvamos o seu grande nome, o seu nome poderoso. Então, louvor como expressão de gratidão. Louvar é mais do que cantar. É expressar gratidão a Deus por tudo o que Ele é e faz. Quando louvamos, reconhecemos a majestade e a soberania do Senhor. Assim como o salmista nos instrui, entramos em sua presença com ações de graças, reconhecendo que, independentemente das circunstâncias, Deus é digno de toda honra e toda glória. Não importa qual seja o nosso momento, se é um momento bom, que as coisas estão todas no lugar, que nós estamos alegres, vendo
difícil, momento de vale, momento de dor, momento de angústia, momento de lágrimas, nós precisamos continuar louvando, adorando e servindo ao Senhor com alegria. O Salmo 34, versículo 1, o salmista disse algo interessante: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Duas coisas que o salmista fala aqui. Ele diz que ele bendirá o Senhor em todo o tempo, não importa qual o tempo, mas ele estava bendizendo o Senhor. E depois ele diz, outra coisa interessante: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele não diz, olha, o seu louvor vai estar nos meus lábios quando eu estiver numa festa, quando eu estiver no churrasquinho, na casa de um irmão, na casa de um amigo, na casa de um parente, quando tiver uma festa de casamento de alguém, eu estarei ali e o louvor estará nos meus lábios. Ele não está dizendo isso. Ele disse, se eu estiver no funeral, se eu estiver num lugar de dor, de angústia, no hospital, eu estarei louvando e engrandecendo o nome do meu Senhor. Então nós precisamos entender isso. Não louvar só quando as coisas estão do nosso jeito, mas quando elas não estiverem do nosso jeito, nós temos que continuar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. A Bíblia nos ensina a louvar em todo o tempo, mesmo nos momentos de dor e dificuldade. O louvor pode mudar nossa perspectiva, trazendo-nos paz e esperança. Olha, quando nós louvamos, algo acontece aqui dentro. O Espírito Santo se move em nós. Quando nós louvamos, algo acontece no nosso interior, porque nós não estamos louvando a homens, nós não estamos louvando a uma parede, nós estamos louvando ao Deus vivo, ao Deus que responde. Então, Ele responde derramando essa graça maravilhosa sobre nós, e nós somos abençoados. E eu lembro que quando me converti, logo ali atrás, alguns dias atrás, alguns diazinhos, eu aprendi assim, o louvor liberta. E eu ficava assim, o louvor liberta, o louvor liberta. Como é que é isso? Como é que é isso? O louvor liberta. Lembra de Saul? Quando Saul estava lá, atormentado com um espírito que atormentava ele sempre, aí chamava Davi, e Davi vinha tocar a harpa, tocar o tangedor diante do rei Saul, e a Bíblia diz que Saul se acalmava. Então o louvor traz essa libertação, o louvor traz essa paz interior, e nós precisamos aprender a louvar ao Senhor. E eu gosto muito de louvores lá de trás, na década de 80, 90, porque a Bíblia era pregada, a Bíblia era cantada. Hoje, eu estava até ouvindo hoje um louvor, e comparando com o louvor lá da década de 80, 90, eu fiquei assim, falei, meu Deus, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? A palavra de Deus precisa estar dentro de nós, e lá atrás nós aprendemos isso, os louvores da harpa, do cantor cristão, os louvores depois que a igreja deu uma renovada, assim, mesmo assim continuava a Bíblia sendo pregada. E agora tem louvor que não fala de Deus, não fala do Espírito Santo, não fala de Jesus, não fala, não traz a Trindade Santa. Muitas vezes letras vazias. E nós precisamos voltar às nossas raízes. Nós precisamos voltar às nossas bases e entender que o louvor é a palavra de Deus cantada. Nós vamos ver agora aqui a adoração como um ato de rendição. A adoração vai além das palavras. É um ato de entrega total. Quando adoramos, reconhecemos que Deus é o centro de tudo. Nossas vidas são um reflexo da nossa adoração. É quando dobramos nossos joelhos, não apenas fisicamente, mas também em nossos corações,
que experimentamos a profundidade do relacionamento com Deus. E eu tenho um versículo aqui para nós, João 4, versículo 24. João 4, 24 é maravilhoso. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então quando nós estamos louvando, nós não estamos cantando uma música vazia, não estamos cantando para o vento, nós não estamos cantando para uma denominação, nós não estamos cantando para uma igreja local, nós não estamos cantando para uma pessoa, nós estamos cantando para Deus, nós estamos entoando louvores ao Senhor, nós estamos glorificando e exaltando o nome daquele que vive eternamente. Então não podemos ter vergonha de louvar, em lugar nenhum. Tem gente que chega na igreja, canta igual um passarinho, mas na rua não dá um pio. Precisamos cantar, louvar, engrandecer o nome do Senhor onde nós estivermos. Ele é digno de nossa adoração. Então a Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, que haja verdade na nossa adoração. Nós não podemos cantar fingindo, né? Temos que cantar de verdade, temos que entoar louvores de verdade, temos que adorar ao Senhor de verdade, que haja verdade na nossa adoração. Adorar em espírito e em verdade significa nos aproximarmos de Deus com sinceridade, de todo o coração, sem máscaras, sem reservas. É uma conexão verdadeira e profunda com o Pai. Que nós possamos entender isso, nós temos que fazer isso de todo o nosso coração. O poder do louvor e da adoração na batalha espiritual. Olha, batalha espiritual, todo ser humano tem. E nós precisamos entender isso e precisamos usar o louvor, a adoração, como arma. E o louvor e a adoração são armas poderosíssimas. Eu tenho um texto aqui para ler, mas eu lembrei aqui de uma passagem. Segundo Crônicas 20, fala de Josafá, o rei de Judá. Josafá estava tranquilo com o seu reino, estava tudo em paz. De repente ele recebe uma má notícia: 3 exércitos iam subir contra o reino de Josafá. E aí, o que acontece? Josafá, a Bíblia diz no versículo 3 que ele teve medo. Mas olha o que acontece. O versículo 3 diz que ele teve medo, mas se pôs a buscar o Senhor. Aí Deus conversa com Josafá e fala com ele: olha, os inimigos estão subindo, mas amanhã você vai descer e vai se encontrar com os inimigos. E Deus deu o endereço para ele: vai descer pela ladeira de Ziz e você vai se encontrar com o inimigo lá, mas não leve armas. O que você faria no lugar de Josafá? Senhor, não levar arma? São 3 exércitos subindo contra nós. Eles vão aniquilar o nosso povo, eles vão acabar conosco. Mas Deus falou: vocês não vão levar armas. Você vai pegar os sacerdotes, você vai colocar os sacerdotes à frente, os levitas, e eles vão descer à frente louvando, sem arma, louvando. Josafá teve medo. Como é? É normal, né, do ser humano ter medo. Mas ele se pôs a buscar o Senhor. Quando ele se pôs a buscar o Senhor fala com ele, o Senhor manda ele descer, ele obedece. Então ele obedeceu e desceu. Quando ele chega embaixo, 3 exércitos mortos. Qual foi a arma? Louvor, adoração. Quando nós louvamos a Deus, nós agradamos a Deus. Quando nós agradamos a Deus, Deus dá passo em nossa direção. E Davi falou algo interessante para Deus. Ele disse: baixa os teus céus e desce. Deus, quando nos vê numa situação difícil, sabe o que ele faz? Ele baixa o céu e ele desce. Ele vem cuidar de nós, ele vem nos acolher. Então, quando nós louvamos a Deus, nós agradamos a Ele. Quando agradamos a Deus,
Louvor e adoração são armas poderosas na batalha espiritual. Quando louvamos, quebramos as cadeias que nos prendem. Lembremos de Paulo e Silas, que mesmo na prisão louvaram a Deus com fervor. Suas cadeias foram quebradas e as portas das prisões se abriram. O louvor tem poder para mudar circunstâncias e libertar corações cativos. Eu lembro, eu assisti um vídeo, um filme de Paulo e Silas, né? Ler a Bíblia e assistir o vídeo. No vídeo foi assim, emocionante, porque foi a palavra de Deus. Eu gosto de assistir filmes onde a palavra de Deus é respeitada, né? E aí, ver as cadeias se quebrarem, aquilo é emocionante. A gente vê o poder de Deus agindo, é emocionante quando a gente lê o texto, né? E a gente vê que o texto vai trazer aqui uma visão maravilhosa de Paulo e Silas. Eles foram açoitados e nos açoites eram sempre 39 menos 1, então 40 menos 1, melhor dizendo, né? Então 39 chibatadas dói, né? Não era aquela coisinha assim, né? Tapinha de vó, né? Para com isso, menino, não é aquele negócio de tapinha de vó, era chibatada, e eles tomaram chibatadas e foram presos. E Paulo pergunta para Silas: Silas, ainda há força em ti? E ele diz: ainda há força em mim. Certamente. Para quê, Paulo? O que houve? O que é? Vai tentar fugir? Vai tentar furar a parede? Silas, vamos louvar. Imagina isso. Os camaradas foram surrados, jogados na prisão. E de repente, eles começam a louvar, entendendo que Deus estava presente. Eles entenderam que o Senhor estava ali com eles, porque o Senhor não nos abandona. Aí começaram a louvar, começaram a engrandecer o nome do Senhor. Começaram a engrandecer o nome do Senhor naquele lugar. E a Bíblia diz que aquele lugar tremeu. Tremeu por quê? Tremeu porque o Senhor estava ali. E o Senhor fez aquele lugar tremer, quebrou as cadeias. Aí a Bíblia diz que o carcereiro estava lá e de repente pega a espada e vai tentar se matar. E Paulo fala: epa, calma aí, rapaz, nós estamos aqui, não embora não. Aí o carcereiro olha: mas o que eu tenho que fazer? Porque ele viu que era o poder de Deus. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E o Paulo fala o que para ele? Creia no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. Se eles fossem brigar com o carcereiro, se eles fossem matar e agora estamos livres, vamos matar esse carcereiro aqui, nada. Louvaram a Deus e não fugiram. Então nós precisamos entender essas coisas. O louvor tem poder. O louvor tem essa força para mexer dentro de nós, porque o nosso maior problema não está fora não, gente. O nosso maior problema está dentro de nós. E nós precisamos entender isso. E Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós. Quando nós estamos vazios do reino de Deus, aí tem problema dentro de nós. Mas quando nós começamos a louvar, começamos a engrandecer o nome do Senhor, começamos a buscar a face de Deus, sabe o que acontece? O reino vem para dentro. E o pecado vai para fora, a podridão vai para fora, tudo aquilo que não presta vai para fora. Mas quando nós adoramos ao Senhor, o Senhor habita em nós. E aí a gente vai poder dizer o que Paulo disse: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos entender isso. E estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo dias difíceis. Olha, quando a gente dá uma olhadinha aí nas notícias, né? Você já prestou atenção nas notícias, como é que estão? Meu Deus, cada coisa horrível que está acontecendo aí fora. E se a gente colocar os olhos nessas coisas, elas entram em nós. E voltando a Josafá disse algo maravilhoso.
não temos mais força e não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Aí, Josafá viu a glória de Deus. Nós precisamos estar sempre com os nossos olhos postos no Senhor. Quando nós estamos com os olhos postos no Senhor, nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos servir ao Senhor com alegria. Atos 16, 25 e 26. Atos 16, 25 e 26. Veja só, que maravilha isso aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu, diga assim, sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Sabe o que são cadeias? Hoje, quando nós falamos de cadeia, nós falamos de um quarto, né, com uma porta e uma grade. Mas aqui não era só um quarto com uma porta e uma grade, era um quarto com uma porta e uma grade. Era 16 homens cuidando e o preso com uma corrente amarrada no pé e uma bola de ferro. E muitas vezes com os braços presos também. E aí, o poder de Deus entrou naquele lugar, sacudiu a cadeia, quebrou tudo. Não tem ferro para Deus, não tem ferro, não tem aço, não tem nada. Deus pode quebrar todas as cadeias, até mesmo as cadeias espirituais, que são fortes, são poderosas, mas o poder de Deus quebra as cadeias. Paulo e Silas é modelo para mim e para você. São modelos para nós. Então o texto diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Então o chamado para você e para mim hoje é orar, cantar louvores a Deus. O que nós vimos no Salmo 100, versículo 4. Volte um pouquinho no Salmo 100, versículo 4. Nunca esqueça desse salmo. Tem uma canção que eu gosto, que eu ouvi o pastor, o bispo Samuel Ferreira cantando. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Aí tem uma parte que diz assim: se o mar está à frente, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Não importa se o mar está à frente, quando nós louvamos a Deus, o mar se abre. Não importa o que esteja acontecendo à nossa volta, quando nós louvamos a Deus, Deus dá jeito em todas as coisas. E voltando aqui no Salmo 100, versículo 4, anote isso na tábua do seu coração. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Nós temos que bendizer o nome do Senhor. Nós temos que render graças somente a Ele. Concluindo, hoje somos chamados a viver uma vida de louvor e adoração. Quando escolhemos louvar, mesmo em meio às tempestades, declaramos nossa fé e confiança em Deus. A adoração nos transforma, nos aproxima do Pai e nos dá forças para enfrentar qualquer desafio. Não importa qual seja o tamanho do nosso desafio, o Senhor nos fortalece e nos motiva.
e nos faz vencer. Seja qual for a sua situação hoje, escolha louvar. Levante a sua voz, adore ao Senhor com todo o seu coração e veja como o poder do louvor transforma a sua vida. O nosso problema, como eu disse, não está fora. O nosso problema é aqui dentro. E quando nós louvamos, Deus resolve toda a situação no nosso interior e nos traz paz e nos faz andar em lugares altos. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor. Pai, queremos bendizer o Teu nome. Agradecemos a Ti por Tua palavra, pelos Seus cuidados. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos acolhido todos os dias. O Senhor tem derramado sobre nós a Tua graça e o Teu poder. O Senhor tem trazido paz aos nossos corações em meio às guerras. Estamos vivendo dias difíceis, como diz a Tua palavra. Mas no meio dessa luta, dessa guerra toda, o Senhor se faz presente e traz os seus cuidados às nossas vidas. Traz paz aos nossos corações e nos fortalece. Obrigado, Senhor. Sou grato a Ti por cada um de nós que chegamos aqui, que pudemos ouvir a Tua palavra. Pai, agradeço a Ti por esta palavra mais uma vez e peço a Ti que continue falando conosco, derramando sobre nós o Teu poder e agindo no nosso interior, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, livra-nos do mal. Peço a Ti agora, Pai, que venha nos conduzir em segurança aos nossos lares, abençoados e guardados, protegidos pela Tua mão. Que o Senhor possa abençoar a nossa noite, que tenhamos uma noite de paz, descanso, um sono reparador. Pai, abençoe a nossa semana, que seja uma semana de boas notícias, de alegria, de paz, uma semana de saúde e de conquista, Senhor. Nos abençoe a nossa casa, nossas famílias, nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo. Entregamos cada um em Tuas mãos e pedimos a Ti, Senhor, que seja conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos, desde agora para sempre. Que a amada Igreja do Senhor diga amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, rica e abundantemente.